Lembra que eu falei que eu tenho um propósito? Eu sou uma empresa. Então, eu tenho um propósito. Então, a empresa, qualquer tamanho, pode ter um propósito. O propósito é aquele que te anima. Eu acordei Por que porque... eu existo, né? É a missão. A missão da empresa. Eu acordei hoje no sábado, né, Eduardo? 8 horas, eu olhei assim, puxa vida, mais o Renato Mas eu Eduardo... trouxe o pão de queijo para você. Aí eu pensei, eu vou para lá só por causa do pão de queijo? Não. O pão de queijo foi um mimo. Cuidado. Na verdade, eu vim pelo propósito, que é estar no podcast Novata, falando desse tema com a Flávia e com vocês. Obrigado. Que é de pessoas, para pessoas, e me sentindo pessoa. Então, isso me conectou. E foi isso que eu falei É pra o Flávia. famoso porquê. O ser humano, ele precisa É o saber o propósito. porquê. Aí você fala assim, Exatamente. por que eu Agora- sou feliz? Porque eu estou no meu propósito. Agora, Então, como que você... é simples isso. O desafio é como que você desperta esse sentimento no colaborador. É, né? Não, pois é, mas aí declara o propósito da empresa. A empresa tem que Entendi o estabelecer. você tá falando. A empresa, E tem muita empresa que não sabe para que existe. Isso. Não, aí tem mais uma coisa, você tem que definir o propósito. O propósito que eu falo sempre assim, eu gosto de ser muito direto ao ponto. Então, eu falo assim, é o que me faz acordar para ir feliz trabalhar, Simples, seja gente. na minha empresa ou seja na empresa de alguém, porque a minha empresa também é meu problema. Então, como vocês. Então, o propósito, ele é muito emocional, ele é muito espiritual, tá? E ele é indivíduo, né? Ele é indivíduo, mas a empresa é um indivíduo. É um indivíduo CNPJ ou indivíduo CPF, Exatamente. não importa, ele é um Exatamente. indivíduo, E né? você tem Isso, que, que tem valores. E você Isso. tem como mensurar isso. Aí é a segunda parte da resposta. A segunda que eu vejo que é a missão. A missão é a razão de ser. Aí você vê uma empresa que escreve uma missão que parece mais assim um testamento. Não faz isso. É vazio, né? Vazio não faz Não é isso, seja tangível. claro. É. Eu sempre consultor e mentor, assim, quando eu leio uma missão com 5 linhas, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça porque Mas você sabe que é importante. na isso que segunda você tá linha eu falando, paro. né? Na segunda linha eu paro. Então ela faz aquilo ali para quê? Ou é para ficar bonito na parede, e Preencher o nós espaço. como consultores, tá? Temos um papel vital nisso. Simplificar, Eu participei esses dias de planejamentos de estratégia de empresas que não tinham missão e visão, ou estavam um pouco obsoletos, vamos chamar assim. E foi muito gratificante fazer aquilo, sabe? Porque assim, e as pessoas fazendo, elas acreditam, elas querem transformar aquilo. É um ponto de transformação, propósito. Missão é o que eu tenho que entregar. Eu tenho que produzir, qual a entrega da Inovata? É desenvolver negócios. Entendeu? A nossa missão é desenvolver o empresário. Desenvolver empresário. É simples dessa forma, Simples tá? dessa forma. E pronto. Pronto. Não tem muita coisa. Gerando liberdade para ele, Se pronto. se você chegar todo dia, Eduardo, a gente está fazendo isso? Não estamos. Então vocês não Então, estão não missão. estão missão. Então vocês estão felizes? Não, a gente não está feliz, não. É. Aí depois tem a outra parte que são os valores. Aí quando você chega em valores, você fala assim, dá para medir? Dá. A gente já teve uma experiência, né, Eduardo, de como trabalhar com valores em um outro momento. E eu resolvi, assim, como eu vou trabalhar com valores? Tudo que eu trabalhava com valores. Para fazer seleção, eu usava valores. 180 graus. Ó, bacana isso, hein? 180 graus. Isso qualquer empresa pode fazer, tá? Mas, Miguel, você sabe que os RHs não levam isso em consideração? Não sabem fazer. Cara, não veio aqui, ó. Só Não, na hora não que você sabe- falou assim, ó, eu olho não para sabe os meus fazer. clientes, o RH está contratando sem olhar valor, Não está sabe. contratando sem Mas ver é, a missão. mas é porque a empresa nem tem valor ainda. Aí você tem que Mas você Mas você declarar. acha que o valor não é uma coisa que mesmo que não está escrito, ele já existe? Não, tem que ser declarado. Tá, eu entendo Tem que que ser tem que ser declarado. declarado. Mas, vai lá, eu não tenho esse conhecimento. Montei um negócio, começou a dar certo e comecei a crescer. Eu não tenho técnica. Sim. Mas eu tenho os meus valores como pessoa e isso eu permeio. O Não valor, confundir o valor da pessoa com o da empresa. Entendo. Então, a cultura, mesmo que não esteja escrito, expresso, não tem algum valor? mas O líder eu costumo inspira, né, dizer que espelho. valores é algo inegociável. Negociável. Exatamente. Entendeu? Se não está escrito, tem que estar muito explícito, Explícito. que é inegociável. Por exemplo, eu não vou contratar uma pessoa que é desonesta. É inegociável para mim em caráter. Ou uma pessoa que, É. por exemplo, já, em alguma razão, você percebe que ela é assediadora. Isso. Perfeito. Ela gera muito resultado, mas ela causa um problema sério de assédio. Entendi. Então, isso é negociável. Então, é resultado a qualquer custo? Não. Mas assim, voltando, desculpa interromper, Sim. mas assim, você chama uma consultoria para fazer isso, ou então para isso, né? Chama nós. Chama nós para fazer propósito, missão. Isso é básico. Isso direciona muito, gente. Isso chama de identidade organizacional. É. É a base. Eu concordo com vocês. Então, eu tenho que fazer isso. Aí o Eduardo pergunta, Eduardo, uma empresa com 5 pessoas pode e deve.
pode e deve. Se você pegar todas as startups, todas elas têm princípio. Às vezes ela não usa missão, ela já não, quero só princípio, não quero a missão. Porque a minha missão, nem eu sei ainda, estou desenvolvendo. Você vai se transformando. E está bem, esse é o meu propósito, está ótimo. Os valores ela não tem, eu quero meu DNA. Aí a gente vê assim, tipo, o DNA da empresa ou o jeito de ser. É a mesma coisa. Só mudou o nome. Só mudou o nome, jovial e tal, então meu DNA. Então eu estava numa empresa esses dias que a gente estava falando assim, nós temos os valores que são inegociáveis. Mas a gente tem, é o seu jeito de ser. Esse jeito de ser, ele pode estar conectado com os valores. Se não tiver conectado com os valores, nós temos um problema aqui. Tem conflito. Temos conflito Vai de ter um interesse. momento que você fala, não aceito isso. Então, assim, o valor, quando ele está declarado, eu posso mudar o valor? Pode. Desde que seja mal interpretado ou não praticado. Aí que vem que eu falo assim, eu tenho como medir, e tem um líder, né? E foi muito interessante essa experiência, eu não vou alongar, mas assim, quando a gente foi fazer uma avaliação de desempenho, a gente não tinha as competências bem desenvolvidas. E eu falo, eu não tenho, o que eu faço? Valor. Vou utilizar valor porque é a base. É par, né? É par. Então eu vou trabalhar só com valor. Eu não precisei fazer muita coisa. Aí chegamos a um ponto onde o presidente da empresa ia avaliar os diretores. E tinha uma avaliação chamada integridade. Eita, e agora, hein? Aí uma avaliação 180 graus. Você faz a sua autoavaliação e eu vou te avaliar. E depois a gente confronta. Tem que ter um intermediador, para não ter, entendeu? Porque aí fica complicado. E aí, o que todo o avaliado faz? 10, igual a escola de samba. Requisito integridade, 10, não sei o quê, 10. E aí vem o papel do líder, do avaliador. Isso, aí começa, 9, 8, 7. Quando você olha aqui, tem uma coluna do meio. Aí a gente usa técnicas e métodos para resultado. Para chegar em um acordo. Um acordo. E aí você tem que fazer os acordos. Então, vamos chamar de dispersão. Né? Então, assim, tipo, pode ter variação de mais ou menos 1. Ou até acima de mais ou menos 2, farol vermelho, vamos discutir isso aqui. Até 1,5, tá tudo bem. Faz parte. Faz parte do coisa. Isso é ciência, isso é experimentação. Isso é, o que a gente chama na metodologia ágil, né, de mentoria, é o seguinte, você levanta uma hipótese, trabalha essa hipótese e você confirma que aquela hipótese está certa ou não, e depois você padroniza.